Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de obras. Vocês sabem, estamos fazendo um especial de obras da FUVEST e hoje nós vamos falar de Capitães da Areia, do nosso querido Jorge Amado. Como vocês sabem, eu sempre trabalho o percurso de falar primeiro do contexto da obra, falar um pouco do autor, do movimento literário e depois a gente entra com os detalhes em si da obra, tá? Vamos lá. Falar um pouquinho do Jorge Amado, o nome dele é Jorge Leal Amado de Faria, ele nasceu em 1912 e morreu há pouco tempo, em 2001. Ele é um autor modernista de segunda fase, como eu comento sempre, o modernismo brasileiro é dividido em 3 fases. Nós temos uma primeira fase, que ela é a fase radical, né, que ela leva o modernismo mesmo à risca em todas as quebras de paradigmas. A segunda fase, que é regionalista, então nós temos vários nomes que trazem essas características regionais, e nós temos uma terceira fase, que é uma fase mais transcendental, que é uma fase, vamos dizer assim, mais fantástica, né? E o Jorge Amado, no caso, ele está nesta segunda fase. Ele teve sua carreira sempre como escritor, ele morou fora, ele foi comunista, então ele viveu exilado durante um tempo. E ele faz parte da literatura dele falar, assim, das mazelas do Nordeste e falar de questões sociais, tá? E aí vamos falar um pouquinho da obra dele. Ele tem O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, que é muito famoso, Capitães da Areia, o qual nós vamos falar, A Estrada do Mar, ABC de Castro Alves, O Cavaleiro da Esperança, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Bahia de Todos os Santos, Seara Vermelha, O Mundo da Paz, Gabriela Cravo e Canela, que foi televisionado, A Morte de Quincas Berro d'Água, acho que repetiu ali, Os Pastores da Noite, O Compadre de Ogum, Dona Flor e Seus Dois Maridos, também virou filme, e Tenda dos Milagres. Muitas das suas obras ainda tem uma enxurrada, tá, gente? Aqui eu parei na década de 70, mas depois ainda tem muitas obras. A obra dele é muito grande, muita parte é televisionada, vira filme, virou novela, virou minissérie, tá? É uma obra bem vasta mesmo. Por causa de algumas obras tidas como mais populares, justamente porque foi televisionado, porque virou novela, virou filme, alguma coisa assim, muitos desprestigiam a obra dele, tirando esse valor literário que deve ter a obra dele. Mas o fato de estar numa lista de vestibular chancela essa obra, sim, esse autor, sim, como um autor essencial para a compreensão da literatura brasileira, ainda mais no período em que ele fez parte, tá? Falando de Capitães da Areia, a obra é publicada em 1937, como o nome diz, né? Eu sempre falo que é importante, às vezes as pessoas se matam para fazer análises super complicadas, complexas e difíceis das obras. Gente, para prestar atenção no nome, né? Capitães, né, da Areia. É muito interessante que a areia simboliza essa coisa de mar, da praia. Capitães, e é muito engraçado que você fala, gente, geralmente é um capitão para uma galera, né? Ali não, todos são capitães, tá? Que aí já tem uma informaçãozinha, a gente sabe, né, que o Jorge Amado era comunista, então todos ali eram comuns, todos eram iguais, todos eram capitães, né? Então isso é muito interessante, a gente já fala disso um pouquinho mais pra frente. A obra, publicada em 1937, relata a vida de um grupo de meninos de rua sob o ponto de vista social e humano. Essa obra possui caráter de conscientização política, né? Então o Jorge Amado, ele utiliza esse recurso de humanização desses meninos de rua, que são os Capitães da Areia, e também dessa questão social, de que aí é uma coisa que é dessa época, que as pessoas começam a trazer, de que as pessoas que estão nessas mazelas sociais, elas estão não porque querem, não tem opção. Uma coisa é aquele cara que, sei lá, o cara podia ser rico, podia ter dinheiro, ele larga a vida de rico pra viver na malandragem, viver na rua, ok. Aí não, né? Esses meninos são frutos de erros, de falhas sociais. E aí muita gente, depois a gente vai falar dos diálogos, isso dialoga também com outras obras, tá? A obra é dividida em 4 grandes partes, né? Uma primeira parte que relata a vida dessas crianças crianças não, né? São adolescentes, né? Relata a vida deles
notícias de jornal, chamadas de jornal, né? Que se chama Cartas da Redação. Depois tem essa parte da criação, vamos assim, do grupo. Depois a parte que a Dora, né, que é a única menina do bando, entra, e depois o final já com o futuro que cada um deles tomou na vida, né, com um rumo. Vamos falar das personagens. Nós temos o Pedro Bala, que é o chefe, né, ele é filho de um operário que morreu trabalhando. Aí ele descobre como que esse pai morreu e tudo mais, justamente por um personagem que eu vou falar em seguida. E aí ele é meio que o chefe do bando, ele é o mais velho, ele para pensar nessas questões de política, de trabalhador, do operariado, enfim. A Dora, ela é namorada do Pedro Bala, ela perde os pais, acho que de doença, e ela entra pro bando, então ela assume um papel de mãe desses meninos, e justamente por ser também a namorada do chefe, né? Então ela vira mãe desses meninos. O João Grande, que o nome já diz, ele é forte, e ele protege os menores. O professor, que ele é culto e artista, ele que maquina ali, que cria todas as estratégias dos roubos que esses meninos vão fazer, né? Dos crimes. O Sem Pernas, ele é coxo e ele é revoltado, tipo, ele tem uma revolta muito grande. Ele não aceita essa condição dele. O Gato, ele é um sedutor, ele namora inclusive uma garota de programa. Ele é o Dom Juan da turma. Pirulito, que é o religioso, ele se apega à religião. O Boa Vida, como o nome diz, né? Ele é malandro. Aí nós temos o Volta Seca, que é o nordestino, no final ele vira cangaceiro, é engraçado. O Padre José Pedro, que é um religioso que realmente se preocupa com esses meninos, então, querendo ou não, tem ali um olhar de alguém mais velho, né? Um olhar experiente ali, que meio que cuida dessas crianças. Não cuida porque as crianças não se deixam serem cuidadas, mas ele olha ali num ponto de vista, né, da preocupação, do cuidado. E o João de Adão, que é o colega do pai do Pedro Bala, que começa contando pra ele como que o pai dele morreu, tá? E aí vamos ao enredo. Os meninos ficam no armazém abandonado, que é o local onde eles ficam, né, com esse bando todo. Então eles planejam crimes, vão lá, cometem, tarará. Justamente tem uma virada aí, quando o Pedro Bala descobre como seu pai morreu, ele começa a ver as coisas de outra forma, né, que ele descobre que seu pai era trabalhador, que o pai dele morreu trabalhando, então ele começa a pensar nessas questões do operariado, ele é até chamado para trabalhar nas causas operárias, nos protestos, nas manifestações, nas greves, mas ele prefere continuar com o bando fazendo o que ele faz lá, os pequenos crimes com os meninos, ou grandes crimes. Aí a Dora entra para o grupo, ela perde os pais, ela entra para o grupo e no começo todo mundo fica desconfiado, mas logo ela ganha o espaço dela, ela é a única menina do grupo. No momento, a Dora e o Pedro são presos. Ele vai para um lugar, ele é torturado, mas não revela nada dos meninos, porque esses meninos acabam se tornando conhecidos e querem eles de qualquer jeito, querem prendê-los de qualquer jeito, e o Pedro Bala não fala nada, ele apanha que não desgraçado, não condenado, não conta nada pra ninguém. Ele é torturado, mas não revela nada. Ele foge e consegue buscar a Dora lá no orfanato para o qual ela foi enviada, né? Mas ela está doente. Agora não lembro se é a malária, febre amarela, alguma coisa assim. Ela fica muito doente. Antes dela morrer, ela percebe que ela foge, ela vê que ela tá nas últimas, que não tem, aí ela pede pro Pedro Bala dormir com ela, então eles têm uma relação sexual e logo depois ela morre, né? E é muito interessante que dá pra fazer várias comparações com contos de fadas aí, né? E essa parte que a Dora morre, por exemplo, ficam com os menininhos em volta, é meio a Branca de Neve, assim, com os anõezinhos em volta, sabe? Todo mundo chorando e tal. Tudo bem que a Branca de Neve ainda revive, porque é conto de fadas, né, gente? Aqui não, aqui é realidade, né? Uma coisa mais drástica, né? Ela morre mesmo, e aí é um momento muito triste da trama. E aí, depois disso, cada um, no momento que ela morre, cada um já tá pensando no que é pra si, porque o grupo se sustenta durante um tempo, se ajuda, mas depois, né, o grupo por si só, os meninos estão crescendo, cada um quer ser religioso, outro quer ser malandro, outro quer ser Dom Juan, outro quer ser galinha, enfim, cada um vai para um canto, tá? O narrador é uma terceira pessoa onisciente, o tempo ele é cronológico, tá? E, como eu comentei,
dialoga com a Era Vargas, né? E o espaço é em Salvador. A análise da obra, né? O Jorge Amado trabalha com muita maestria essa questão das relações sociais e políticas que levaram cada um deles ao bando, né? Então, cada criança ali, cada um deles tem uma história, perdeu o pai, perdeu a mãe, tem um desamparo social muito grande. Então, isso faz com que eles vão para esse grupo, e a ideia de grupo em si, que é muito bonita, a questão de pertencimento, que é uma família, né? Por isso tem essa figura da Dora como mãe, o Pedro Bala como pai. E aí vamos a pensar, né, nisso tudo, que é mais ou menos, eu já estou fazendo já os diálogos, por exemplo, essa questão da humanização do humano, né, que está nessa situação. Então você vê o Graciliano Ramos em Vidas Secas, ele dá uma humanizada nas personagens. Aqui o Jorge Amado também faz da mesma forma. Para quê? Para que crie-se uma empatia de quem está lendo aquilo, de que nem todo menino de rua é assassino, bandido, malvado, ruim. Na verdade, fizeram uma maldade anterior a eles e eles estão na rua porque não tem opção, enfim. Então tem toda essa questão social, né? Então dialoga muito com Vidas Secas, até porque a publicação de um e outro é muito próxima, 1 ou 2 anos de diferença. Dialoga com Curtiço, também por essa questão da animalização do ser, essa questão das impulsividades, né? Porque tem momentos ali que os meninos são um pouco animalescos e tal, então talvez pode ser uma ponte de diálogo. E a obra mais nova que nós temos aí na lista, que é Mayombe, de Pepetela, que dialoga super com Capitães da Areia, até por causa desses nomes emblemáticos, esses, né? Por exemplo, que você tem, deixa eu até puxar aqui, que, gente, eu sou péssima para nomes, né? O João Grande. O João Grande, ele é forte. Nós temos o professor, em Mayombe tem o mestre, né? Tem o mestre que é professor, também tem o chefe, também tem a Ondina, que dá para fazer uma comparação com a Dora. Então, eu acho que de todas as obras, hoje, Capitães da Areia e Mayombe super combinam, super tem a ver, porque por essa questão do grupo, por essa questão dessa socialização do que está sendo feito, porque, querendo ou não, Mayombe tem também umas pegadas mais, né, do viés comunista, socialista, discute-se política nesse livro, né, essa questão do grupo, né, do pertencimento, porque você tem uma diversidade muito grande no Mayombe. Aqui também, querendo ou não, você tem um religioso, você tem um malandro, você tem o bom vivant, né, que é o Boa Vida, você tem o Dom Juan, você tem todas essas figuras, né, também. Então é muito interessante essa conversa de uma obra com a outra. E no caso de Vidas Secas, como eu havia comentado, justamente por essa questão da relativização deste ser humano. Por quê? Ainda mais naquela época que foi a ditadura Vargas, tinha um pouco essa coisa separatista de homem que é ainda resultado do século XIX, a gente está ali em 1930 e alguma coisa, né? Mas ainda assim tem resquício da época da escravidão, tem resquício sim de que homem bom, branco, aristocrata versus homem ruim, pobre, negro, nordestino. Então, querendo ou não, por isso que muitas pessoas, até não lembro agora que livro que foi, teve um livro que foi o Capitães da Areia, foi esse mesmo. Eu confundi com Vidas Secas, mas não. Capitães da Areia, quando foi publicado, em 37, tá aí, 38, sei lá, as autoridades da Bahia, lá de Salvador, queimaram um monte desses livros, rasgaram. Por quê? Porque era uma puta cutucada, né? Uma grande cutucada. Então, até queimaram os livros, né? De tanto que incomodava nesta época essa discussão social. Então, na verdade, é uma coisa que pra gente hoje talvez não seja tão grave, mas naquela época era muito grave, né? Eles ainda eram muito contaminados com esses pensamentos separatistas, discriminatórios, né? E o Jorge Amado vem com esta obra para quebrar esse paradigma, tá? Gente, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado e espero vê-los também nas próximas edições aí dos nossos especiais de obras literárias. Muito obrigada, um beijo grande, tchau, tchau.